Olá! Neste vídeo de bolso, apresentamos um passo a passo para usar a atividade que estuda a construção do apelo publicitário em propagandas de cerveja, das mais antigas às atuais. Aproveite esta atividade para tratar com seus alunos de um assunto presente em livros didáticos de português, mas nem sempre tratado de forma adequada, já que o foco costuma ser mais a linguagem verbal do que as imagens. Aqui, vamos dar ênfase naquilo que é central para uma propaganda, o apelo visual ancorado pelo texto. Em um sentido bem elementar, podemos dizer que o apelo publicitário é um discurso feito de imagens e palavras que tenta convencer o público das vantagens ou superioridade de um produto ou serviço em comparação com os demais. Para ficar mais interessante, esse discurso costuma vir na forma de uma narrativa com personagens carismáticos, humor, trocadilhos, etc. O apelo muda com o passar do tempo e o professor pode usar essa mudança para discutir questões éticas da publicidade, como propomos nessa atividade que vai analisar criticamente 3 filmes publicitários de cerveja. Primeiramente, procure captar a reação dos alunos ao assistir às propagandas, porque como são de épocas diferentes, a primeira reação poderá ser de risada, pois antigamente as propagandas de cerveja, se comparadas às de hoje, podem ser consideradas ingênuas. Por isso, a primeira pergunta é se eles acharam graça ao assisti-las. Pergunte aos alunos qual das 3 propagandas foca mais no produto, para que eles comecem a fazer uma análise inicial. É importante que o professor não interfira nas respostas e deixe as primeiras análises fluírem, mesmo que pareçam confusas e contraditórias. Só depois oriente e analise, explicando que as propagandas muitas vezes, ao invés de focar no produto, focam nos resultados, atrelando o produto a algo que proporcione prazer, a fim de chamar a atenção do público. Embora a primeira propaganda foque mais no produto que as outras duas, o produto não é seu foco principal, e sim a novidade latinha de alumínio. Depois de fazer uma análise do apelo de cada propaganda, comece a análise detalhada da mensagem. Pergunte aos seus alunos quais são as personagens principais em cada uma das propagandas. Faça questões que os levem a identificar os seguintes aspectos. Na primeira propaganda, aparece a personagem principal, que é a latinha de cerveja, o narrador é masculino e, com seriedade, informa que a Skol inovou ao ser a primeira a trazer a lata de alumínio, que na época era novidade. A segunda propaganda associa beber cerveja com o jogo de vôlei, colocando personagens esportistas. Finalmente, a terceira propaganda é que associa cerveja e mulher objeto, um discurso tão comum hoje, mas que não foi hegemônico sempre. Continue a análise partindo para a linguagem não verbal da propaganda. Se necessário, exiba novamente os filmes, porém sem o som, para que o foco sejam as imagens. Faça perguntas que levem seus alunos a perceber que, na primeira propaganda, o produto está associado ao conceito de inovação, marca líder. Na segunda propaganda, a marca está associada ao conceito de juventude. A prática de esporte também nos remete ao conceito de saúde. E a terceira propaganda associa o produto ao imaginário masculino, mostrando uma mulher bonita e gostosa, que é chamada de verão, que é um mulherão com um corpão, que é a sensação. Com isso, as agências de publicidade exploravam cada vez mais o corpo feminino para vender o produto. Ao longo do tempo, essa estratégia usada pelas agências nas propagandas de cerveja tem sido rechaçada por muitas mulheres, porque as associações feitas por esse tipo de propaganda, que transforma a mulher em um produto, um objeto sexual que emerge nas mais diversas poses, funciona como um elemento muito persuasivo.
Veja que essas propagandas também impõem um padrão de beleza, ou seja, a mulher, para se tornar objeto de desejo do homem, deve ser bonita, malhada e ter cabelão, que compõem um visual. É importante que os alunos reflitam com relação às mudanças nos conceitos e valores atribuídos ao produto e às personagens. Outro fator importante a ser considerado é que na propaganda de número 2, a bebida está associada à prática de esportes que remete ao cuidado com a saúde. E isso é contraditório, pois a ingestão de bebida alcoólica sem controle pode causar muitos problemas de saúde. Nesse slide, discuta a construção do apelo em propagandas, evidenciando a linguagem utilizada nessa construção. Para isso, os alunos devem ler com atenção a transcrição das falas das propagandas nas páginas 4 e 5 da ficha de atividades e responder as perguntas. Na propaganda 1, o apelo é mais sutil, inovando com a latinha de alumínio. Na propaganda 2, apelam para a prática de um esporte famoso na época, que era o vôlei, evidenciando a juventude na praia, feliz, curtindo possivelmente um fim de semana tomando Skol. Na propaganda 3, o apelo é sexual, trabalhando com o imaginário masculino, com a figura da mulher, a mulher como objeto sexual. Outro fator importante a ser considerado é a fala da questão de número 4. Dona Vera é o que você tem em casa, isso é um verão. Pois nesta fala está implícito outro discurso que é: a mulher é uma mulher comum, a sua mulher é uma mulher comum, que não tem os atributos do verão, que é um mulherão com um corpão e um tremendo visual. O problema do apelo publicitário é que ele pode extrapolar os limites da apelação e gerar representações distorcidas sobre a realidade, ofendendo certos grupos de pessoas. Com isso, entendemos que as mulheres que não se encaixam no perfil de mulher evidenciado pela modelo que representa o verão podem ofender-se e sentir-se desprestigiadas. Vejamos agora a aula de número 2. Nesse momento, mostre a página do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e explique para os seus alunos que esta é uma instituição que regula a ética da propaganda comercial veiculada no Brasil, norteando-se pelas disposições contidas no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Nos slides 11 e 12, mostre para os alunos o que dizem as regras básicas da publicidade ética e as especificações do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária no que se refere à publicidade de bebidas alcoólicas, como é o caso das cervejas. Depois de discutir com seus alunos as regras básicas da publicidade ética e as especificações do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, deixe que eles respondam se as propagandas analisadas ferem esse código e as regras estabelecidas. Para fechar a atividade, proponha aos alunos que eles criem uma propaganda para o produto sugerido, papéis higiênicos coloridos, tendo como público-alvo os jovens. Oriente seus alunos a pensar no modo como a personagem vai interagir com o produto e na estrutura narrativa em termos de começo, meio e fim. Peça para que eles criem rascunhos das principais imagens de seu filme publicitário, os textos e a descrição da sonoplastia, música, efeitos sonoros, que deve acompanhar as imagens e o texto. Para finalizar, incentive seus alunos a apresentar a propaganda criada para os colegas. Obrigada.